é o que a gente chama aqui de olhar o caso de maneira, olhar o comportamento do algoritmo de maneira assintótica, tá? Então, assim, ó, na maioria dos casos, estuda-se o comportamento de pior caso, a gente já falou isso, né, que é o de pior caso, tá? Só que a parte importante aqui que eu estou falando é de maneira assintótica, tá? E a grosso modo, assintótico aqui significa instâncias de tamanho grande, tá? Então, o n, né, o n, que é o tamanho da nossa instância, é grande, tá? Grande quanto? Bom, a gente nessa ideia assintótica da coisa, a gente pensa que o n está indo para o infinito, tá? Isso daqui eu não vou explicar com calma para vocês nessa aula, porque não é o objetivo. Vão ser aí as aulas de notação assintótica que o professor Murilo vai fazer para vocês, tá? É, Mas assim, por que a gente quer instâncias de tamanho grande? Porque é o que faz sentido, né? Pensa lá na tua intuição da coisa. Você não quer avaliar se um algoritmo de ordenação é bom ordenando 10 elementos, muito menos 100 elementos. Você quer ordenar, sei lá, 1 milhão, para daí botar, né? Botar eles em comparação ali para ver se eles executam bem, tá? É, e o interessante é você pensar por que você quer instâncias de tamanho grande. É, Às vezes você tem assim, tipo, quando você está considerando instâncias pequenininhas, você tem assim, coisas que perturbam ali a tempo de execução, né? Por exemplo, algumas inicializações de entrada e saída, né? Que pesam um pouquinho, mas eles pesam muito menos se você estiver trabalhando com o algoritmo grande, né? Então, talvez você fazer lá uma chamada de função, né? Vai ser muito custoso se você está ordenando um pouquinho a coisa, né? E aí você acaba que é, tem uma comparação muito justa, né? Então você pega assim, faz aqueles. Você tem um overhead de entrada, um overhead de saída, um overhead de carregar alguma coisa ali no vetor e tal, mas você quer que esses overheads eles sejam assim, tipo, não é isso que você está avaliando, né? Você quer avaliar o algoritmo. Então, pega para tamanhos grandes, né? Bom, aí você pode pensar em outras razões do porquê que você gosta de sempre avaliar em tamanhos grandes. Mas a gente tenta trazer essa intuição para matemática aqui, né? Para análise formal de algoritmos, tá? Então, quando a gente fala de complexidade assintótica, é um nome bonito, vamos dizer assim, para você falar que você está pensando em valores extremamente grandes para a entrada aí, né? Tá? Extremamente grandes vai ser tendendo ao infinito. Mas não vou entrar em muitos detalhes agora sobre isso. Então, e aí uma das coisas interessantes de você olhar o estudo assintótico, né, o estudo para n grande, tá? É que você acaba jogando para debaixo do tapete constantes e termos de baixa ordem. Né? Como assim? Tá? É... E por que a gente pode fazer isso? Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Pensa lá que quando você, né, lá no caso do insertion sort, a gente falou que a gente chegou numa função a(n) quadrado mais bn mais c. Tá? Então, pensa que o a fosse igual a 3, o b fosse igual a 10 e o c fosse igual a 50. Tá? Então, se você falasse assim, ó, o tempo de execução do teu algoritmo é 3n ao quadrado mais 10n mais 50, né? Daí você sabe exatamente quantas instruções vão ser executadas, tá? Só que à medida que você cresce, na medida que você cresce o n aqui, né, que é o tamanho do teu vetor, você começa a ver aqui que o 3n quadrado mais 10n mais 50 é muito próximo do 3n, só do 3n ao quadrado, ou seja, ignorando esses termos de baixa ordem, que eu chamei de termos de baixa ordem, tá? Se você pega, por exemplo, bota a diferença desse com esse, tá? Por exemplo, botar o 12.288 dividido por 12.978, você vai ver que você tem uma diferença ali de eu não sei, tá? Tem que fazer a continha, mas acho que você vai ter uma diferença de uns 5%, vamos dizer assim, tá? Tipo, ia ser 5% a mais do que esse. Agora, quando você coloca esses dois em comparação, tá?
a diferença vai ser assim, tipo de 0,0001%, né? Então a diferença ela começa, né, ficar cada vez menor, tá? E aí quando esse n tende ao infinito, que a gente fala, é como se essa diferença aqui, que vai... Eu deveria colocar mais uma coluninha aqui, né? Que seria a diferença, né? A razão aí, né? Em porcentagem. E aí, essa diferença aqui, à medida que o n cresce, essa diferença aqui ela vai tendendo a zero, tá? Então, à medida que o n vai para o infinito, essa diferença aqui ela vai tendendo a zero, tá? E aí que justifica você acabar meio que ignorando isso daqui, né? Então, como a gente vê, o 3n ao quadrado é o termo dominante quando o n é grande, tá? E é muito mais legal você chegar e falar para assim, as pessoas, olha, o algoritmo do insertion sort, no pior caso, ele é 3n ao quadrado, né? Muito mais, assim, muito mais simples, né? Muito mais conciso, tá? Por quê? Porque você pode ignorar essa parte aqui. Ignora isso aqui. Para n grande, isso daqui não vai importar, tá? Então, assim, tudo isso que eu estou contando para vocês aqui, vocês fiquem atentos que eu estou falando de uma coisa, estou falando informalmente disso daqui, para vocês pegarem a ideia, tá? Não faço esse tipo de argumentação informal que eu tô explicando para vocês aqui, como se fosse a realidade, né? Eu estou dando uma intuição de coisas que vocês vão ver nas próximas aulas, tá? Só para vocês entenderem a intuição, tá? Você não vai poder chegar e falar assim, tá bom, eu vou cortar os termos de baixa ordem. Não é assim que funciona, tá? Tem toda uma formalização que vocês vão aprender, tá? Mas na intuição a gente pode cortar, tá? E para completar, agora falta uma coisa. Já tá muito legal eu falar que o insertion sort executaria em 3n ao quadrado passos, tá? Mas eu não quero falar que ele executa em 3n ao quadrado, eu só quero dizer qual que é a cara da função. Lembra lá, função linear, função quadrática. Então eu quero que esse negócio aqui se transforme em n quadrado, tá? Aí você vai falar para mim assim, putz, mas aí você tá forçando a barra, né, professor? Porque essa tabela eu entendi. Né? À medida que você vai aumentando o valor do n aqui, né, a diferença entre os dois valores aqui vai ficando muito, muito menor. Agora, se eu, né, fizesse aqui uma outra coluninha aqui, que eu ignorasse o valor do 3, né, com n ao quadrado, não importa, sempre que eu estivesse olhando aqui, né, os valores, ou esse, ou esse, ou esse, até para valores grandes de n, eu teria 3 vezes menos, né, instruções executadas, né? Que é o número de instruções executadas, né? Número de instruções executadas, tá? Aqui, então, eu teria, sei lá, em vez de ter 3, 2, 2, eu teria, sei lá, algo que é 1, né? Sei lá, 1. Ou seja, 3 vezes menos do que esse número aqui. Você fala, então, você não vai fazer essa loucura aqui de tirar esse 3 aqui, tá? Não vai fazer essa loucura aí. Eu falo assim, não, nós vamos fazer, tá? Pode fazer isso? Pode tirar esse 3 também? Eu vou falar que sim, né? E qual que é o motivo para isso? O motivo é a questão tecnológica da coisa. A gente quer sempre abandonar a questão tecnológica. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Pensa assim que esse trecho de código aqui, né? Então tem, sei lá, linha 1, 2, 3, 4, tá? Estou ignorando esse último parênteses aqui. Tem 4 linhas aqui, né? E ele está dentro de um loop aqui, né? Esses flechas aqui seriam um loop que executa, sei lá, n quadrado vezes, tá? Então, se você falar que, ó, essa linha executa n quadrado, 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 você teria 4 vezes n quadrado passos, tá? Só que daí você lembra que isso daqui é tipo, é um trechozinho em linguagem C, né? Então, perceba que eu já estou falando de linguagem C, que é uma tecnologia, né? Linguagem C é uma tecnologia. E aí você faz o famoso escovar bit, né? Que a gente chama.
escovar bit, fica escovando lá o teu algoritmo. E aí você lembra que em C você tem lá que é tipo operador ternário, se eu não me engano que eles falam, né? Então você transforma essas 4 linhas em uma linha só, tá? Então, para quem não conhece a linguagem C ou não lembra direito, tem essa... O que está escrito aqui na esquerda é exatamente a mesma coisa que está escrito aqui na direita, tá? E aqui eu continuo com um laço de n ao quadrado passo. Só que eu só tenho uma linha aqui. Aqui só tem uma linha, aqui eu tinha 4 linhas, tá? E aí você vai falar assim, putz, mas eu passei de 4n quadrado para n quadrado passos, né? Será que é verdade? Tá? Daí você fala, putz, eu tenho que, para eu entender isso daqui, eu tenho que ver como é que é o meu processador lá, né? Lá internamente, será que isso daqui se transforma em instruções básicas, né? Que a gente sempre tem que, quando a gente está falando da análise de algoritmos, a gente já falou isso na aula de introdução, a gente está olhando a análise em cima de qual modelo computacional, né? Se fosse máquina de Turing com uma fita, dá uma coisa, se fosse máquina de Turing com 2 fitas, dá outra coisa, tá? E então, assim, se você quer saber exatamente quantos passos eu executo, se é 4n passos, ou 4n quadrado passos, ou n quadrado passos, você tem que olhar lá no manual do teu modelo computacional. Pode ser na tua CPU, né? No caso, a gente está usando o modelo RAM. Mas, pô, imagine que chato que seria você toda hora... Isso daqui, inclusive, isso e isso daqui são descrições em alto nível, né? A linguagem C é uma linguagem em alto nível, né? É uma linguagem de alto nível. Baixo nível seria você mexer lá com as instruções da própria CPU, né? Então, imagine que chato você teria que pegar todas essas linguagens, saber como é que elas se transformam, como é que elas se transformam, como é que elas viram instruções de baixo nível, que são as instruções mais básicas do modelo computacional, para daí você saber se aqui é 4 ou aqui é 1, né? 1, tá? A gente não vai fazer isso daí, é muita loucura, tá? Você tem que saber, aí você teria que falar, tipo, definir sei lá, um modelo de linguagem pseudocódigo que a gente usa, um modelo que traduz em cima do modelo RAM, para daí você saber o que uma instrução lá do teu pseudocódigo significaria no modelo RAM. Não, né? Questão tecnológica da coisa, né? Tipo, por exemplo, linguagem C, a gente não quer saber que a gente está lidando com linguagem C e nem saber qual que é a CPU que a gente está executando, se é em CPU Intel, se é uma CPU ARM, tá? Muita loucura, tá? Então, por conta dessas diferenças aqui, né? Que nem do 4 para o 1, que justifica a gente tirar lá, no caso anterior eu tinha colocado 3, né? Que justifica a gente transformar o 4n ao quadrado em simplesmente n ao quadrado, tá? Então, por questões tecnológicas. Porque se você ficar ali escovando bit, usando todos os apetrechos da linguagem, você aparentemente pode transformar em uma linha só, mas você ainda fica naquela dúvida, né? Será que de fato, né, e isso daqui não executa com o mesmo tempo disso daqui lá internamente no processador, tá? Que nem eu já ouvi, acho que não sei se eu já contei aqui nos vídeos, mas eu já ouvi a história que, tipo, você fazer i recebe i mais 1 é mais lento do que você fazer o i mais mais, né? O i mais mais, tá? Eu não sei se isso é verdade ou não, mas a gente que está projetando algoritmos, tá? A gente não deveria se preocupar com esse tipo de questão aqui, tá? Isso não é uma questão de pessoas que projetam algoritmos. Isso é uma questão de engenharia, talvez. Você quer otimizar lá alguma coisinha, né? Mas daí é os apertos finos, né? Não é a questão de um algoritmo que é melhor que o outro. Né? Lembra que eu coloquei um algoritmo que ele executaria melhor no ENIAC do que no processador i9, né? Porque ali é o algoritmo mesmo que faz a diferença. Agora, quando você está lá apertando esses parafusos pequenininhos, que nem isso daqui, é uma outra área, né? É uma outra área, uma área mais de engenharia, tá? E não é menosprezando nem nada, cada uma tem sua importância. Mas você não pode querer achar que otimizar isso daqui, você está otimizando o tempo grosso do teu algoritmo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, foi isso que eu coloquei aqui, né? Isso é tarefa do criador do algoritmo, escovar o bit, chegar nisso daqui? Não é, tá? Não é.
Tem uma frase muito legal aqui do Knut, eu já falei para vocês do Knut, né? Tipo, o pai aí da análise de algoritmos. Ele fala assim, né? O problema real é que os programadores passam muito tempo se preocupando sobre eficiência nos lugares errados. E na hora errada também, né? E daí a máxima ali é assim, né? Otimização prematura é a raiz de todo o mal. Né? O que significa isso? Significa que você, em vez de pensar no algoritmo, no projeto do algoritmo, numa coisa, na coisa grossa, né? De como é que você pode melhorar, passar, por exemplo, de um n ao quadrado para um tempo linear, você fica se preocupando com esse tipo de questão aqui, tá? E isso não vai melhorar teu algoritmo. Isso vai, assim, vai dar um respirozinho pro algoritmo, né? Mas você não vai conseguir fazer com que o algoritmo lá no ENIAC seja melhor do que o algoritmo executado no i9, tá? Então, isso que é a otimização prematura. Você querer otimizar código dessa forma, tá? E achar que isso melhora, tá? Então, as coisas não funcionam assim, né? Tá? Então, tudo isso para justificar ali o porquê que a gente pode jogar fora aqui esse 4 aqui. A gente só vai se importar com a cara da curva, n quadrado ou n, que é linear, né? Tá? Então, grosseiramente falando, a gente pode nos concentrar nos termos dominantes e esquecer os demais. Né? Usando a tal da notação assintótica, então a nossa análise assintótica, lá para n grande, a gente vai precisar usar uma notação, tá? Notação assintótica, daí vai aparecer aquele O, vai aparecer o ômega, vai aparecer o θ, tá? E aí a gente fala que o insertion sort ele tem complexidade de tempo de pior caso, θ de n quadrado, θ de n ao quadrado, tá? Ah, beleza, professor, agora eu vou sair usando aqui θ de n ao quadrado. Não faça isso, porque você ainda não sabe o que é O, você não sabe o que é ômega e você não sabe o que é θ, tá? Então, de novo, pela milésima vez eu estou falando assim, eu só estou dando a intuição do que isso significa. Nas próximas aulas a gente vai ver o que isso realmente significa, tá? E aí que você vai entender por que muitas vezes as pessoas usam isso de maneira, assim, errada, né? Errada mesmo, tá? Usa lá a notação O sem saber o que significa, usa a notação, e aí nem sabe às vezes o que significa ômega e θ e outras notações, tá? Então, só dei a intuição da coisa aqui, tá? E isso é tudo aqui que a gente queria fazer por hoje, né? Então, resumo da aula aqui do insertion sort, análise ingênua. O que é análise ingênua? Pegar teu algoritmo, contar instrução por instrução todas as instruçõezinhas, somar tudo, bota naquele bolo, né? E aí divide lá em melhor e pior caso. Aí você vê que no melhor caso dá, sei lá, linear e no pior caso dá quadrático, tá? Mas daí você vê que também você pode começar a ignorar os termos ali de baixa ordem e tal, né? Formalmente, a gente não viu nada hoje em relação a como que faz para varrer para debaixo do tapete esses termos aí, tá? Então, isso é o próximo assunto. Ok?